Em 2003, Jorge Wagner fez 2 gols, o Coringão bateu o São Paulo por 3-2, fazendo mais uma vez o Morumbi de salão de festas e conquistando o 25º título paulista. Trago para você mais um vídeo aqui no canal da série de vídeos de jogos completos. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aí que eu tô sempre postando esse tipo de vídeo. Bora lá ver mais um título do Coringão no nosso salão de festas. Decisão do Paulistão 2003, Morumbi, São Paulo e Corinthians, o jogo 2 da primeira partida deu Corinthians 3-2. Vamos então para as escalações, vamos começar com o São Paulo, Bruno Lohans. São Paulo escalado com o goleiro Rogério Ceni, número 1, 13 Gabriel, 3 Jean, 15 Júlio Santos e 27 Fabiano. No meio campo 7 para Fábio Simplício, 17 Júlio Batista, 10 Ricardinho e 11 Reinaldo que vai voltar um pouco mais para armar o jogo. No ataque 9 Luiz Fabiano, artilheiro do time no campeonato, 9 e Itamar, número 29, esse é o time do técnico Oswaldo de Oliveira. Marcos Pérez e o Corinthians. Doni tem a número 1, 2 Rogério, 4 Fábio Luciano, 3 Anderson e meia dúzia Kleber, 8 Fabinho, 5 Vampeta e 9 Jorge Wagner, 20 Fumagalli, 17 Liedson, 10 Gil, o técnico é Geninho. Muito bem, arbitragem aqui no Morumbi. Já falamos da arbitragem com o Cerdeira, Salve Espínola Fagundes Filho, com Marinaldo Silvério e com a Ana Paula Silva Oliveira. Recebeu um sinal de ok lá do Marinaldo Silvério. Vai começar a decisão do Morumbi. Ele apita, começa a decisão do Paulistão 2003 aqui, São Paulo e Corinthians. E começam a decisão debaixo de chuva. Jean, Ricardinho. Primeiros segundos da partida, primeiros momentos do jogo. O Magari cortou, tá aí o Vampeta. Sai jogando por ali o Kleber. Desarmado pelo Luiz Fabiano, chegou para fazer o desarme ali o atacante do São Paulo. Kleber com o Vampeta. O Vampeta pegou na bola, até que a torcida do São Paulo não se manifestou fortemente não. Esperava uma reação mais forte da torcida do São Paulo. Gabriel coloca para fora. Dominando ali o Gil. Chegou Simplício. Chegou desarmando limpamente o Simplício, colocou para fora, reposição para o Corinthians. Primeiro minuto. Tá pegando a bola lá o Kleber. Salve tá fazendo o sinal de positivo, tá lá a reposição para o Kleber. Esse é o Jorge Wagner. Colocou na área, colocou mal. Primeira participação do Rogério Ceni. Boa jogada do Reinaldo. Já mexeu com a torcida do São Paulo. Colocou para o Luiz Fabiano. Cortou e caiu. O Anderson estava no lance. A torcida está pedindo o pênalti. E a opinião é do Cláudio Vinícius Cerdeira. Não houve nada, Jota. No momento do corte, realmente o jogador do Corinthians, o zagueiro, não precisa sair da frente para o atacante de São Paulo passar. Ele manteve o corpo e o jogador de São Paulo, na verdade, cavou o pênalti. Não houve nada. Você está acompanhando aí de outro ângulo. Eu fico com você, Cerdeira. Realmente não houve nada. Luiz Fabiano agora tentou enganar a arbitragem. Tentou cavar o pênalti. Vai bater o Vampeta. O Magali. Fábio Luciano. Voltando a bola para o goleiro Doni. São 2 minutos da decisão aqui no Morumbi. Fábio Luciano. Anderson. Ameaçou tirar o cartão ali, Cerdeira, e o pau tá quebrando ali, ó. Tá fechando o tempo ali, Cláudio Vinícius Cerdeira. E adivinha com quem foi? Com o Reinaldo. Porque deu um bico na bola em cima do jogador do Corinthians que estava no chão.
Quer dizer, então o jogo já começa quente, tudo em função de todas as provocações que aconteceram durante a semana. Eu não tenho a menor dúvida disso. E o Reinaldo realmente falou, não gostou do que o Vampeta fez e chutou a bola em cima do jogador do Corinthians. E o Salvio poderia muito bem, deveria, aliás, dar um cartão amarelo no Reinaldo pelo que ele fez. Você está vendo ali o Luiz Fabiano, que também foi puxado ali do bolo. Continua a discussão. O árbitro está acompanhando ali, ó. Vamos ver qual é. Olha o lance aí, ó. Tivemos a falta do Simplício e aí o bico na bola, né? Exatamente, quer dizer, foi um bico na bola para atingir ao jogador do Corinthians que estava caído. Quer dizer, é uma atitude totalmente antidesportiva que o Salvio deveria tomar uma providência mais enérgica. Ele está chamando o Reinaldo agora de lado. O Reinaldo e o Kleber são os dois chamados. Acho que vai ficar só no papo, hein, Cedrão? Não ficou, não. Enquanto a gente estava revendo aqui, saiu o cartão lá para os dois. Saiu o cartão Kleber. Vermelho, hein? Me pareceu que foi vermelho. Vermelho para os dois, Vermelho, mas amarelo para o Fábio Simplício. Vamos ver. Você entendeu? Você viu como vermelho, Cedrão? Eu vi como vermelho. Foi vermelho sim, Jota. Vermelho. Vermelho para os dois. Eu que estava pedindo uma providência mais enérgica do Salvio e ele realmente usou de toda a energia que tinha direito. Talvez o cartão amarelo ali nesse iníciozinho de jogo, 4 minutos, talvez fosse o mais conveniente. Mas ele está lá dentro do campo, ele está sentindo o clima, quer dizer, ele se livrou de uma vez do problema. Olha o lance. Tá aí o lance. Bom, então já temos 2 fora, hein? Com 4 minutos. Olha o Luiz Fabiano aí, ó. Kleber pelo Corinthians. O Reinaldo pelo São Paulo, estão os dois expulsos, mais amarelo para o número 7, Fábio Simplício do São Paulo. Luiz Fabiano empurrando ali o rosto do Kleber. Salve o Fagundes. Cerdeira já falou, ele precisava tomar pulso agora logo no começo e já mostra 2 cartões vermelhos. Já mostrou o vermelho. Ele tá no clima lá, ele viu tudo o que aconteceu realmente com tão poucos minutos de jogo. Já uma confusão dessa, quer dizer, então ele tá lá no bolo, ele falou, bom, deixa eu tirar logo, cortar logo o mal pela raiz, eu mato logo o jogo aqui. E o Rogério foi lá para apressar a saída do Kleber. Fabinho entra ali, o Reinaldo tá saindo, chega o Vampeta para acalmar tudo ali. O Rogério tá tirando dali o Reinaldo se irrita com o Rogério. Que começo de decisão aqui no Morumbi, hein? Um começo bastante desagradável, né? E o Rogério também não tinha nada que ir lá. Quer dizer, as coisas já estavam se acalmando, os jogadores já estavam saindo. Aí vai o Rogério lá para tentar apaziguar uma situação que já estava apaziguada. Quer dizer, aí criou um outro tumulto sem ter nada a ver. Não, isso não beneficia nada a equipe do São Paulo. Ao contrário, só prejudica, porque o São Paulo tem que ir em busca da vitória e já começa logo no início da partida com esses problemas. É verdade, já esfriou o jogo, né? Vai ter que começar tudo de novo. Olha, vamos começar tudo de novo, já tem mais de 3 minutos o jogo paralisado. Tá saindo o Reinaldo aqui. Vamos ver se a gente consegue falar com o atacante do São Paulo. Vai lá, Bruno. Você tá vendo aí o Kleber. Kleber sendo aplaudido pela torcida do Corinthians enquanto sai. Saindo o Reinaldo. Agora falta, eu não vi o apito, chutei a bola, pegou no cara, não precisava fazer essa palhaçada. Vocês chegaram a te agredir, Aí deu para ouvir um pouquinho do que o Reinaldo falou, a confusão é muito grande aqui. Enquanto isso, o Kleber já desceu também. Bom, vamos pro jogo. O Cerdeiro tinha comentado aqui antes, né, justamente sobre o Reinaldo, né? Que o Reinaldo ia ter problema, que ia se encontrar ali com o Vampeta toda hora. Foi realmente o que aconteceu. Exatamente. Olha o São Paulo ali com o Júlio Santos. Na verdade, eles jogaram, os jogadores expulsos tiveram só 2 minutos em campo. Foram expulsos com 2 minutos e 20 e saíram agora com 6 para 7 minutos. Simplício. Ricardinho. 0-0 São Paulo e Corinthians, decisão do Paulistão 2003 no Morumbi. Itamar. Tem falta ali no Itamar. Tivemos uma paralisação de 3 minutos e 45.
E a gente não pode esquecer que os cartões vermelhos, né, Cedeu, também são critérios de desempate. É verdade. Mas tá tudo empatado. Né? Nesse regulamento, os cartões estão valendo. 3 faltas no jogo, você está revendo aí o lance, a falta do Fabinho no Itamar. Tá chovendo e a bola tá lisa. No placar, Jota, dos cartões vermelhos, 4-3. O São Paulo tomou 4 e o Corinthians 3, já contando esses 2 agora. Rogério Ceni arrumou para bater, hein? Vamos ver a cobrança do Rogério, se ele tá lá só para fazer figura. Olha o Rogério aí. Ricardinho também tá querendo bater. É o Ricardinho que bate para fora. 0-0 São Paulo e Corinthians. Reinaldo e Kleber já foram embora. Já estão tirando o uniforme lá no vestiário. Vampeta. Anderson. Joga com o Fábio Luciano. Chuva continua. Fabinho. Anderson. O empate é do Corinthians. Fabinho. Abre os braços ali, olhou, não tinha opções lá na frente. Fábio Luciano. Estamos aí com de 9 para 10 minutos de jogo. Lançamento lá para o Liedson, saiu o Rogério. Opa! Era bom dar uma olhada aí, Cerdeira. O que pareceu daqui, pelo menos, foi que o Rogério saiu com a bola da área. Né? Mas o assistente, o Marinaldo, estava bem próximo. Não. Essa é a imagem boa. Não. Ele manteve a bola dentro da área, saiu o corpo, mas a bola ficou dentro da área. Foi perfeita a intervenção do Rogério. Então tá correto. Rogério saiu, mas manteve a bola dentro. Correto. Tá aí o Marinaldo Silvério, você viu que é assistente 1. Ricardinho chegando. Bola bem rolada para o Itamar. Arrumou, bateu, a bola passou. E o Doni dá bronca na defesa ali, hein? Olha o lance. Finalização do Itamar. E aí foi a falha da defesa corintiana, né? Ele acompanhou a linha da bola e deixou sozinho o Itamar do lado esquerdo. É que ele finalizou muito mal com a perna esquerda. Jean. Fabinho jogando com o Fábio Luciano. Mete a bola no Rogério. Lançamento lá para o Fumagalli. Chegou primeiro o Simplício. Com o corpo ele está protegendo a bola para ganhar o tiro de meta. Rogério vai lá, dá um empurrão no Fumagalli. O árbitro está chamando a atenção do Rogério Cerdeira. Faz muito bem chamar a atenção do Rogério e do Fábio Simplício também. Quer dizer, já está com cartão amarelo, quer dizer, ele ali não está protegendo a bola. Ele está numa atitude muito violenta ali com os braços. Quer dizer, proteger a bola é uma coisa, e fazer o que ele está fazendo com os braços é outra. O Salve tem que estar de olho também no Fábio Simplício. Como sempre, né? Perdão, Jota, nesse momento o Geninho mandou chamar o garoto Roger, que é o lateral esquerdo reserva do Corinthians. Eu ia dizer o seguinte, ainda bem que o Cerdeira veio bem preparado como sempre, porque está trabalhando muito e vai trabalhar muito aqui o Cláudio Cerdeira. Agora a Ana Paula é que marcou lá, hein? Primeira participação da Ana Paula Silva Oliveira, assistente 2. E muito bem marcado, realmente fazendo o papel dela, né? Ela estava muito próxima ali ao lance, viu a jogada, interpretou corretamente e marcou, auxiliando o árbitro. Olha o Geninho aí. Liedson marcado ali pelo Jean. Sai jogando o Corinthians. São 12 minutos de decisão aqui no Morumbi, 0-0. Esse resultado é do Corinthians. Vai sair Fumagalli com a camisa número 20 no Corinthians. Vai entrar Roger com a 28. Eu ia dizer justamente isso. Ele deve tirar o Fumagalli porque ele não pode perder a ação ofensiva pelo lado esquerdo, que é a mais forte do Corinthians, com a saída do Kleber. Então, como saiu também o Reinaldo, então ele faz isso daí. Ele coloca o Roger pela esquerda para fortalecer aquele lado. E agora a alteração no time do Corinthians. Confirmando, Pérez.
confirmando, saindo Fumagalli, camisa número 20, para a entrada de Roger com a 28. Jota, e agora nesse último lance o Fabiano foi pegar a bola, o Liedson deu um chute na bola para longe, os dois ficaram se xingando ali, tá todo mundo com a cabeça quente mesmo com toda essa chuva. Tá chovendo muito. Júlio Santos, zagueiro do São Paulo, vai indo à frente. Luiz Fabiano ali pelo meio, escapava do Anderson, tomou a falta, mas tem vantagem Ricardinho. Luiz Fabiano tá no chão. Simplício. Júlio Santos deixou passar. Fabiano. Itamar. 0 São Paulo, 0 Corinthians. Itamar. Tá prendendo. Tenta fazer a jogada individual. Dobrou a marcação em cima dele ali. Rogério tirou, a bola bateu ainda no Itamar. É lateral para o Corinthians. E essa vantagem que o Salvio deu não foi muito vantajosa para o São Paulo, não, porque era uma falta perigosa. Ele deixou a jogada prosseguir com o jogador Ricardinho sendo apertado. Então errou, deveria ter marcado a falta. Júlio Santos agora fazendo falta ali no Liedson. Bola metida na frente lá para o Jorge Wagner. Vampeta na bola. Acabou fazendo a falta, né? Tentou uma jogada de efeito para cima do Fabiano ali, fez a falta. Júlio Batista. Vai indo bem por ali. O árbitro tá marcando, tá mandando seguir. Não, ele parou o jogo, né, Cedeira? Ele parou, marcou a falta e realmente esse jogo começou muito violento, quer dizer, em função de tudo que aconteceu durante a semana. E os jogadores têm que se acalmar, porque a não ser que o Salvio mude o critério, mas ele mostrou o cartão de visita, que foram 2 cartões vermelhos, na verdade, e um cartão amarelo. Quer dizer, então os jogadores têm que se acalmar um pouco e é importante a participação dos 2 treinadores, não sei, para acalmar os seus jogadores, porque senão vai faltar jogador para chegar até o final do jogo. Estamos revendo aqui o lance, falta do Anderson. Leivinha, quase 16 de jogo, hein? Os comentários são mais importantes do Cerdeira, pelo menos que nós vimos até agora, né? Dada o jogo muito nervoso, o jogo muito disputado, muitas faltas. Agora, com a saída de 2 jogadores, é evidente que existe mais espaço. Basta saber essas equipes aproveitar. Passou por ali o Simplício. Você viu o Doni. Ricardinho vai para a segunda tentativa. O Doni acompanhou. Foi a segunda batida do Ricardinho em bola parada ali. Subindo o Júlio Santos. Roger. Fazendo a ala esquerda ali pelo time do Corinthians. Gil marcado pelo Gabriel. Ele marcou falta do Gabriel. São Paulo com 10. O Reinaldo foi expulso. Corinthians com 10. O Kleber também expulsos aos 6 minutos. Na verdade saíram aos 6, né? Foram expulsos com 4 minutos. Na paralisação. Luiz Fabiano desarmado. Boa jogada do Simplício. Aí está marcada a falta do Liedson. E o Salvio está chamando a atenção ali do Liedson. Deu um recadinho ali no pé do ouvido, né, Cerdeira? Faz muito bem, porque realmente o clima que está aí nesse início de jogo está muito complicado. Tem que chamar a atenção, ele tem que sair daí rouco do campo, com toda certeza. Júlio Santos. 0 São Paulo, 0 Corinthians. Quase 18 minutos do primeiro tempo. O resultado que é do Corinthians. Olha a tabela. Júlio Santos. Boa bola para o Ricardinho. Se arrumou. Defendeu o Doni. Escanteio para o São Paulo. O São Paulo, em termos ofensivos, até agora está bem superior à equipe corintiana. E os espaços que acontece é mais no meio de campo. Aquele time que souber aproveitar mais o contra-ataque pode sair vencedor. Bateu o Ricardinho. Tirou o Anderson. Tenta chegar na bola o Gabriel. Salvio já estava parando, já estava marcando uma falta contra o Corinthians. E detalhe ali o Gabriel. Você está vendo o Oswaldo Oliveira. Chove muito. Gabriel.
Vai para cima do Vampeta. Tentou tomar a frente o Vampeta. Jorge Wagner. 0 São Paulo, 0 Corinthians. Tá parado o jogo, falta contra o São Paulo. Ricardinho ficou bravo agora, Cerdeira. Sem razão, porque a falta foi muito clara. Você estava vendo ali na repetição como foi o lance. Aqui o Rogério matou, tentou dominar, mas saiu com ela. Opa! Pegou mal na bola o Anderson. É um jogo nervoso e por isso existe a precipitação dos jogadores. É isso que nós estamos vendo. Passes errados, essa jogada horrível do Anderson, nessa interceptação da bola. E tudo isso pelo clima que está montado. Jogador linha. Júlio Batista está aparecendo bem ali pelo meio. O lance é bom. Tentou fazer o passe para o Itamar. Pegou mal na bola o Júlio Batista. Vampeta. Gil. Estava passando lá pela esquerda o Roger. Gil vem pelo meio. Tenta escapar o Liedson. Gol! 20 minutos de decisão no Morumbi. Primeira efetiva jogada de ataque do Corinthians na decisão. Liedson recebeu, saiu da marcação, colocou no canto. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. É a primeira oportunidade que teve o Liedson na partida. Mas você vê como é que é um jogador que é rápido no giro. Ah, ele fez e livrou-se fácil do zagueiro e teve a bola à sua frente, tranquilo para fazer o gol. Tá aí um jogador que é realmente o artilheiro. Festa do Liedson, festa da torcida do Corinthians. E você estava vendo também a comemoração do técnico Geninho, hein? Parecia um garotão, hein? Olha o Geninho aí, ó. O gol foi legal, Cerdeira. O gol foi legal e, como o Leivinha falou, né? Um gol muito bonito. O 6º gol de Liedson no Campeonato Paulista, ele volta a ser o artilheiro do Corinthians. Há um gol dos artilheiros do campeonato. Luiz Fabiano, Rico e Ricardo Oliveira, que tem 7. Júlio Santos. Claro que agora fica mais difícil a tarefa do São Paulo. Muito mais difícil. São Paulo agora teria que fazer 3-1 para ser o campeão. Com 2-1, a decisão iria para o STJD. Virando o jogo 2-1. Liedson. Coloca na frente, boa bola para o Fabinho. Chegada do Corinthians é boa, levantamento. Vai ficar do outro lado para o Jorge Wagner. O gol do Corinthians foi aos 20 minutos. Roger. Tentando fazer a jogada ali pela esquerda o Roger. E acabou ganhando escanteio ali. O árbitro está confirmando, olha lá. E o Sálvio estava em cima, hein? Não dá nem para o jogador reclamar, né? Porque ele estava a 2 metros do lance. No detalhe, os dois treinadores. Você está vendo de novo, realmente a bola bate na perna do jogador de São Paulo. Bateu na perna do Júlio Batista. Vai bater o Jorge Wagner. 1-0 Corinthians. Bom levantamento. Fábio Luciano ajeitou. Tenta sair jogando o Luiz Fabiano. Diga aí, Leivinha. O Luiz Fabiano, ele cava muito a falta. Nessa daí, o árbitro não entrou na dele, certo, né, Cerdeira? Foi mais uma cavada, né, Leivinha? Porque ele ia perdendo já o controle da bola, aproveitou e se jogou. Ricardinho, Simplício. 1-0 Corinthians. Veja aí, 23 minutos de jogo. Júlio Batista. Ele parou, marcou, Simplício bateu. Fabiano. Tenta chegar o Fabiano, levantou. Tiro de meta para o Corinthians. Você estava devendo ali o gol do Liedson. Rogério. Liedson. Marcação dobrada em cima do Liedson. Júlio Batista ali pelo meio. Luiz Fabiano disparou, saiu lá o Doni.
Jorge Wagner. Anderson. Vampeta. 1-0 Corinthians. Aí o Vampeta. Chegou Simplício. Fez falta. O Vampeta estava falando com o Fábio Luciano, que reclamou ali. Você viu quando ele estava no chão, pedindo calma. Roger. Ficou pedindo falta agora o jogador do Corinthians. Foi falta ali, Cerdeira. Ah, isso é do jogo. Passou pelo outro ali, houve um pequeno esbarrão, mas faz parte. Ricardinho. Simples. Corinthians e São Paulo com 10 jogadores. Kleber e Reinaldo expulsos logo no comecinho. Ricardinho. Júlio Batista. Ajeitou para o Itamar, que estava passando. Vampeta. Chegou Simplício. Luiz Fabiano. Jorge Wagner no desarme. E desarmou bem, hein? Teve falta ali. O jogador de São Paulo puxou o Jorge Wagner pela camisa. Essa falta ele poderia ter deixado seguir, porque a bola ficou dominada por segundo jogador do Corinthians. Ricardinho. Vai levando aí o 10 do São Paulo. Perdeu pro Vampeta, falta, marcou o Salvio. Ele tá chamando a atenção ali do banco do Corinthians, hein? Ele tá querendo que o técnico Geninho bote um colete, né, para se diferenciar do uniforme preto dos corintianos. Ah, tá certo. Eu achei que fosse alguma reclamação do Geninho, que também faz parte do jogo. Tá todo mundo no clima ali, né? Luiz Fabiano. Gabriel. Estamos chegando a 27 minutos de decisão aqui no Morumbi. Está dando o Corinthians 1-0. Levantamento para a área. Tirou o Anderson. Chegava Fabiano. Pedal para o Rogério. Júlio Santos chegou por trás. Agora sim está tomando uma bronca do Salvo Espino, o Geninho. É uma falta muito clara, né? Quer dizer, os jogadores reclamam, o técnico reclama e não pode passar o jogo inteiro reclamando. Fez muito bem o Salvo. Você viu ali 10 faltas para cada lado, 20 faltas do jogo. Simplício desarmou, Ricardinho com ela. Ajeitando para o Jean. Corinthians 1-0, o Corinthians com um empate é campeão, vai ganhando no São Paulo. Gol do Lierson. Luiz Fabiano chegou por baixo. Anderson. Lateral. Olha o Geninho aí, ó. Ele foi colocar o colete e não serviu, né? Aí colocou uma jaqueta ali. Fabiano. Salvo diz que não houve nada lá no Itamar. A torcida do São Paulo está reclamando. Cerdeira. O Itamar caiu ali também, de maduro, né? É um jogo, é uma final, então também não tem essa de ficar também caindo por qualquer esbarrão. Amarelo para o Júlio Santos. Muito bem aplicado, uma falta até violenta. Tudo isso prejudica muito o nível técnico da partida. Esse é o maior problema. Não estamos vendo um bom jogo. O jogo está com muitas falsas luzes que prejudicam o rendimento das duas equipes no aspecto técnico. Embora o espaço exista, principalmente no meio de campo. Por isso que eu acho muito importante a atuação de um Ricardinho e do Jorge Wagner. São esses homens que recebem essa bola, que fazem a ligação. Estamos chegando a 29. Fabinho. Anderson. Edson marcou com 20 minutos nesse primeiro tempo. Anderson. Olha a marcação ali do Gabriel. Em cima do Gil. Gabriel, Gil. E o árbitro está dando tiro de meta. Jota, agora o Oswaldo está pedindo para o Itamar jogar sempre nas costas do Rogério para obrigar o Fábio Luciano a sair da área e abrir espaço pelo meio. Fabiano. Ricardinho. Jean. 30 minutos do primeiro tempo.
Missão difícil para o São Paulo. Tem que virar o jogo. Júlio Batista caiu. Estava no lance o Fabinho. O árbitro está marcando a falta e vai mostrar cartão, Cerdeira. É, perfeito. É isso que os jogadores estão pedindo, né? O tipo de jogo é esse, né? Não pode haver uma jogada bonita, um drible, uma jogada de velocidade, porque o adversário vem e mata a jogada. E o árbitro fez muito bem. Mais um cartão amarelo no jogo. Cartão, portanto, para o Fabinho, número 8. O Rogério Ceni está perto da bola. Veja aí a barreira do Corinthians. São Paulo ainda não teve uma boa oportunidade com uma falta, né? Uma bola parada perto da área. Está um pouco longe, sempre um pouco longe. Para o Rogério, principalmente, né? Ele é mais de bola mais perto da área. Ricardinho e Rogério. Agora é o goleiro que bate para fora. Perigosíssima a bola do Rogério Ceni. Você está revendo, ó. Olha a curva que ela faz, ó. 1-0 Corinthians. 6 finalizações do São Paulo, 1 do Corinthians. E a finalização do Corinthians entrou. Olha o Geninho aí. Bateu Doni. Júlio Santos. Ricardinho ali com o Vampeta. Júlio Santos. Falta do Júlio Santos. Do Liedson. Você está vendo aí a Ana Paula. Assistente número 2, Ana Paula Silva Oliveira. Gil. Gil abandonou lá o lado esquerdo e caiu aqui para a direita. Escapou bem. Vai embora, está fazendo a infiltração. Olha o Gil, ganhou o escanteio. Está saindo da marcação do Gabriel lá daquele lado, é isso, Leivinha? É isso aí, ele está saindo da marcação que o Gabriel marca ele em cima. Perde um pouco pelo lado direito, em termos ofensivos, o time do São Paulo, porque o Gabriel fica mais no Gil. Então tem que buscar o outro lado. Fez muito boa jogada agora. 150 jogos pelo Corinthians hoje, o Gil, 36 gols vestindo a camisa branca e preta. Olha o Gil, outra jogada boa, tocou para trás, Liedson! Tentou um voleio ali, o Liedson pegou mal na bola, mas o lance foi bom, você tá vendo aí, ó. Lance bom para o Corinthians. Olha o Vampeta ali na marcação do Gabriel. Tá marcado impedimento aí agora, Marinaldo Silvério tá parando para marcar impedimento. Olha o lance, Cerdeira. É um lance duvidoso, mas para mim não estava não. Tinha um jogador do São Paulo aqui no primeiro plano, na mesma linha do atacante do Corinthians. Errou o Marinaldo. Fabiano. Estamos com 33 do primeiro tempo. Vai dando o Corinthians. Itamar. Tenta escapar do Fabinho. Escapou no primeiro momento. Escapou do segundo. Escapou do terceiro. Chegou e levantou para fora. Você estava revendo aí a bela jogada do Itamar, hein, Leivinho? O São Paulo vai mais à frente, tenta mais a jogada ofensiva, principalmente com a arrancada dos jogadores, como foi o caso do Júlio Batista e agora com o Itamar. E o Corinthians toca mais, é um time mais cauteloso, principalmente porque ganha de 1-0. Júlio Batista. Chega na bola Simplício. Chegava também o Gil lá para dividir. Aí o Jean. Colocou a bola no Fabiano. Corinthians 1-0, gol de Edson. Gol foi aos 20 minutos desse primeiro tempo. Simplício. Fabiano. Júlio Batista. Itamar. Fábio Luciano desviou. Tentava sair jogando ali o Vampeta. Quase complica, hein? Jean. Vampeta colocou na frente. Está marcado impedimento do Liedson. Impedimento bem marcado dessa vez. Você está vendo aí, ó. Foi por muito pouco, mas foi muito bem marcado. Ricardinho. Simplício. Bola bateu no Roger.
Júlio Batista. Gabriel passava ali à frente, ele colocou na área. Tirou dali o Fabinho. Gil. Amorteceu, dominou. Roger. Chega a bola no Rogério. O Liedson tá pela direita. É para ele. Rogério. Estava se atrapalhando, mas ainda deu certo. Vampeta. Tá dando uma clareada ali. Levantou para o Liedson. Dominou. Rolou para o Rogério. Desviou. Tirou lá de dentro o Gabriel. Fabiano. O Corinthians chega menos que o São Paulo, mas quando chega, dá muito mais perigo, chega com mais objetividade. É um time que também no contra-ataque é muito perigoso. Ricardinho. Gabriel. Ricardinho. Simplício está ali pelo meio, ele prefere uma bola lá na frente. Subiu o Fábio Luciano. Júlio Batista quase pegou essa segunda bola. Fabiano. Saiu do Liedson. Simplício. Ricardinho. Olha o Itamar aí com a bola. Levou ali ao fundo, volta. Tem o primeiro marcando e o segundo já esperando. Fabiano. Ricardinho. Dá o corpo ali para o Vampeta, protegendo a bola. Ricardinho, tá difícil para ele. Fabiano, levantou. E agora pode sair um contra-ataque do Corinthians. Edson levanta. O desvio, Gabriel, chega Gil. Gil e Gabriel, melhor para o Gil. Estava passando lá pela esquerda o Roger. Esticou a perna ali o Júlio Santos. Veja aí o Roger. 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Gol foi do Liedson com 20 minutos. Tirou Gabriel. Tá aí Oswaldo Oliveira com 38 minutos. Primeiro tempo. Roger. Perdeu a bola o Roger. Sai o São Paulo. Ricardinho. Luiz Fabiano. Escapando do Anderson. Fabiano. Ficou pedindo falta ali. O Sálvio mandou seguir o jogo. Cerdeira. Mandou seguir corretamente. Fabiano já ia perdendo o contato com a bola. Forçou a barra, se jogou, fez muito bem o Salvo, dando prosseguimento à jogada. Embora o Itamar caia mais para o lado esquerdo, mas ele não é quase acionado. A equipe do São Paulo continua centralizando as suas ações ofensivas. E aí já é mais difícil, porque a marcação é congestionado ali os defensores do Corinthians, então não dão quase espaço. O São Paulo não tem jogadas de laterais, esse é o maior problema. Eu passo que o Corinthians não. O Corinthians já faz o rodízio, utiliza todas as faixas do campo para tentar a ação ofensiva. São Paulo cometeu 13 faltas, o Corinthians cometeu 11. Anderson. Jorge Wagner. Vampeta saindo com ela. Passamos de 39. Jorge Wagner. Olha que bola que ele colocou aqui para a chegada do Rogério. O levantamento do Rogério não foi legal para o Corinthians não, mas correu ainda o Gil e chegou. Gabriel na frente dele. Deu uma dançada ali agora o Gil. Chega também o Jean. Lateral para o Corinthians. 1-0 Corinthians. Torcida corintiana aqui no Morumbi. São Paulo, para ficar com o título, está precisando virar o marcador. E precisando virar para 3-1. 2-1. Quem decide é o tribunal. Ricardinho. Itamar. Falta do Vampeta e cartão para ele.
Cartão bem aplicado, Cerdeira. Mais um cartão bem aplicado. Luiz Fabiano. Fabiano está aparecendo pela esquerda. O Luiz Fabiano prefere ali o meio. Travado lá pelo Fabinho. 40 minutos. Praticamente a primeira vez que o Fabiano vai fazer o papel de ala. Ricardinho. Fabiano. Itamar. Tentativa do Itamar ali. Anderson na marcação. Tá difícil para o Itamar. Foi até o fundo. E a Ana Paula, o ato também confirmando escanteio para o São Paulo. Cartão amarelo confirmado ali para o Vampeta. Você acompanhou. Tá chegando o Ricardinho para bater. 41. Cresce agora a torcida do São Paulo. Ricardinho levantou. Rogério tocou na bola. Que briga ali pela posse da bola, hein? Luiz Fabiano. Júlio Santos. Chegada do Fabiano. Itamar brigou ali pelo meio. Chegava Simplício. E a saída em contragolpe do Corinthians. Correndo muito aqui pela direita o Liedson. Rolou ali pelo meio, chega Gil, bateu, a bola saiu. Salve tá dando escanteio. E nesse contra-ataque tinha 4 jogadores corintianos contra 3 do São Paulo. Então está muito mais rápido no contra-ataque a equipe corintiana. Precisa tomar muito cuidado de São Paulo, e senão toma o segundo gol nessa daí. Leiva, se o Gil abre a perna ali, tinham 2 jogadores do Corinthians livres para fazer o gol. Rogério Ceni conversando lá com o Júlio Batista. Você estava acompanhando ali. Escanteio para o Corinthians. 42. Vai bater o Jorge Wagner. 1-0 Corinthians, primeiro tempo. Rogério Ceni vai ficar com ela tranquilamente. Sai jogando lá com o Jean. Fabiano. Itamar. Ricardinho. Júlio Batista estava pedindo ali. Ele vai levantar exatamente para o Júlio Batista. Saiu o Doni. Na percepção agora o goleiro do Corinthians. Teremos 4 minutos de acréscimo. Olha que escapada boa agora do Liedson lá pela esquerda. Vai para cima do Jean. O ato diz que não. Vampeta chega. Rogério. Coloca na frente para o Gil, o lance é bom, Rogério finaliza para fora. E esse último lance do Liedson, Cláudio Cerdeira. O árbitro disse que não, mas ele deveria ter dito que sim, porque foi uma entrada muito dura ali do Simplício no Liedson e ele errou dando a lei da vantagem. Tá caindo bem esse resultado de 1-0 para o Corinthians nesse finalzinho de primeiro tempo, Leivinha? Muito bem, muito bem. O time corintiano com 1-0 mostra mais tranquilidade, toca melhor a bola agora. Ele que errava muito passe no início e agora no contra-ataque você está chegando e quase que faz o segundo gol. Eu acho que o São Paulo tem que dar mais velocidade nas suas ações ofensivas, porque é o time que tem que virar esse jogo. Itamar. Muita força agora essa bola do Itamar. Muita força, o Doni só olhou. 44. O Itamar é um jogador, não é para lançar essa bola. Ele é um jogador para ser lançado na velocidade, por exemplo. É um jogador muito rápido agora. Não adianta esperar boas assistências dele, porque tecnicamente ele não acompanha muitas vezes o pessoal que joga mais à frente no São Paulo. O caso do Luiz Fabiano e mesmo o Reinaldo que saiu. O Doni bateu muito mal agora o tiro de meta, hein? Júlio Batista, Luiz Fabiano, pegou o Doni. Que tiro de meta bateu agora o Doni. Uma pergunta para o Bruno Lohans, terminando aqui a decisão. São Paulo sendo campeão ou não sendo campeão, Oswaldo Oliveira fica, Bruno? Essa é uma pergunta que está todo mundo se fazendo. Durante todo o campeonato, o Oswaldo de Oliveira foi bastante criticado. Vai, Jota. Olha o Itamar aí, ó.
Fábio Luciano travou no alto ali, perigo! O árbitro está confirmando o tiro de meta para o Corinthians. Pois não, Bruno? Durante todo o campeonato ele foi bastante criticado por vários membros da diretoria. Vários diretores e conselheiros diziam que não gostavam do Oswaldo à frente do São Paulo. Aí na semana passada, com o Flamengo sem técnico, apareceu um interesse do Flamengo pelo Oswaldo. O Oswaldo disse que sonhava em dirigir o Flamengo. Só que o Flamengo já tem técnico e é o Nelsinho Batista. Então fica a dúvida agora se após o Campeonato Paulista o Oswaldo continua ou não para a disputa do Brasileiro, que começa já no próximo final de semana. Aquele último lance lá com o goleiro Doni, ele acabou marcando uma falta na Cerdeira. O Luiz Fabiano empurrou o jogador do Corinthians e marcou muito bem. Nós vamos a 49, hein? 46 do primeiro tempo, vai dando o Corinthians aqui no Morumbi. Luiz Fabiano, Anderson. Por enquanto vai dando o Corinthians no placar e na conquista do título. Roger. Marcado lá pelo Simplício. Conseguiu colocar na área, mas o Rogério foi ao encontro da bola. E já sai jogando. O Itamar está ali pelo meio. Quase que a bola chega no Itamar, hein? Tirou de lá o Fabinho, tá com a bola Rogério. 47. Lançamento outra vez bom para o Liedson. Chegou Jean, ganhou o Liedson, tocou para trás, olha aí, olha o gol! Gol! Jorge Wagner! 47 do primeiro tempo! Liedson ganhou do Jean. Assistiu o Jorge Wagner ali na entrada da pequena área. E o Corinthians faz 2-0. Numa bola que parecia perdida, né? O zagueiro já tinha colocado o corpo à frente. A rapidez do Liedson. Olha a facilidade que tocou, pegou na frente e fez a jogada certinha aí. Estava sem ângulo, tocou para trás e o Jorge Wagner aproveitou. Foi muito bem Liedson nessa jogada. A torcida do Corinthians já está gritando, é campeão, é campeão. Júlio Batista bateu, pegou Doni. Nenhuma irregularidade no gol, Cerdeira, o gol foi legal, foi limpo. Foi limpo e o Salve estava em cima ali também da jogada, mas foi a jogada perfeita do Liedson. Passamos de 48. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Morumbi. Jorge Wagner marcou o segundo e termina agora, ó. Salve Espínola, Fagundes Filho, fecha o primeiro tempo da decisão aqui no Morumbi. 2-0 para o Corinthians. Praticamente tudo pronto, hein? Você tá vendo aí o Itamar, passou ali o Salve com a bola. Vai começar o segundo tempo no Morumbi. Só complementando a informação, na hora que eu estava entrevistando o Luiz Fabiano, o São Paulo ainda não virou nenhuma vez o placar nesse Campeonato Paulista. Quando saiu atrás, o máximo que o time daqui do Morumbi conseguiu foi empatar o jogo. Então a tarefa é mais difícil ainda para quem conhece essa estatística contra o São Paulo. O retrospecto aí não é bom não para o São Paulo. Veja aí o Doni. A chuva diminuiu, né? Praticamente parou aqui no Morumbi. Aí o banco do Corinthians. Vai apitar o Salve, o Fagundes Filho. Começa o segundo tempo da decisão. São Paulo com a bola. Passe errado do Simplício. Roger coloca na frente para o Gil. Primeiro combate do Simplício. Lateral para o São Paulo. Roger manda para fora, não. Jorge Wagner manda para fora. Primeiros momentos do segundo tempo aqui no Morumbi. Temperatura 18 graus. Simplício, brigando e ganhando. Ricardinho. São Paulo com 10, Corinthians com 10. Expulsos Reinaldo e Kleber com 4-5 minutos de jogo. Jota, tem um fato raro, principalmente para uma final, já saiu público e renda, né? São 71.736 pagantes por uma renda de R$ 970 mil.
Trabalhando ali pelo meio, Simplício. Tá difícil para ele achar uma opção na frente, ó. Por isso recuando a bola para o Jean. Vem a bola para o Gabriel. Volta para o Jean. 1 minuto do segundo tempo. Júlio Santos. Fabiano. Torcida do Corinthians não para de cantar. Simplício. Vem trazendo bem a bola o Simplício. Bateu. Parece que teve um desvio. Teve sim. Escanteio. Primeiro escanteio do segundo tempo, favorecendo a equipe do São Paulo. Tá chegando aí para bater o escanteio Fábio Simplício. São Paulo tem 3, 4, 5 jogadores na área. Na batida Simplício. Vai ficar essa bola lá para o Rogério. O Ricardinho correu, mas não chegou. Falta e cartão. Cerdeira. Muito bem aplicado, porque entrou por trás ali. O Liedson realmente é muito rápido. Cartão amarelo bem aplicado. O cartão foi para o Fabiano, número 27. Você está revendo aí a falta do Fabiano. Chegou com tudo mesmo ali o Fabiano. Liedson está sentindo ali o tornozelo, vai se levantando. Mais um cartão no jogo. Tá aí o Fabiano. 2 minutos e meio do segundo tempo. Fabinho. Vampeta. Coloca na frente lá para o Liedson. Marcação do Júlio Santos. Gil. Chegava pelo meio, Vampeta. Teve que dividir. Fabinho. Roger. Gingou bem o corpo Jorge Wagner. Ele estava escapando bonito, mas a bola saiu. Itamar. Tá na caça ali o Fabinho. Júlio Batista. Ricardinho. Fabiano. Acabou de tomar um cartão amarelo. Júlio Batista. Fabiano passava lá pela esquerda. Ele colocou na área. Bom lance. Bateu. Gol! Luiz Fabiano. 3 minutos do segundo tempo. Júlio Batista fez o passe, ele girou e bateu. São Paulo diminui 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Agora o jogo pode pegar fogo. Você viu que belo gol do Luiz Fabiano. A virada, é um jogador que você não pode dar espaço para ele. Deixou um pouquinho de espaço, ele vira com muita facilidade de pé esquerdo. Agora sim o São Paulo pode partir. Ele vai se arriscar, mas consequentemente pode tomar aí o contra-ataque. 8º gol do Luiz Fabiano no Campeonato Paulista, ele que agora é artilheiro isolado, 28º do São Paulo na competição, e esse é o 13º do Luiz Fabiano na temporada, artilheiro absoluto do São Paulo. 2-1, hein? Dá uma nova esperança para o torcedor do São Paulo. São Paulo que precisa virar o jogo aqui no Morumbi. Itamar. Tá marcado pelo Anderson. Olha que bola boa, Fabiano por baixo. O Júlio Batista estava dividindo essa bola, a bola bateu nele, tiro de meta para o Corinthians. Olha o lance aí, ó. O Júlio Batista é o que nós podemos chamar de um verdadeiro tanque. Ele tem muita força física, né? Ele estava ganhando essa bola com o Fábio Luciano. Preocupação agora passando para a torcida do Corinthians, mesmo com 2-1, mesmo com o empate sendo para o Corinthians, o São Paulo volta bem para o segundo tempo. Júlio Santos. Fabiano. Ricardinho. Simplício. Bola não chegou no Gabriel. Anderson. Na bola Jean. São Paulo está inteirinho no ataque. Ricardinho.
Fez o corte, tentou colocar, colocou para o Júlio Batista, o lance é bom. Fica a bola para a saída do Corinthians aqui, estava ajudando aí atrás o Gil, ó. Aí do Gil. Roger. Na direita pro Rogério. 6 minutos do segundo tempo. Vampeta. Aí da Vampeta. Roger. Tira dali o Jean. Lateral para o Corinthians. Você está vendo o lance aí do Júlio Batista. O Anderson estava na jogada. São Paulo chega com o Júlio Batista. A bola é perigosa ali. Luiz Fabiano está se arrumando. Desarmado. Vai lá o Doni. Foi passe para o Liedson? Não foi não, né? Simples. Fabiano. Itamar caiu ali pela esquerda. Ele colocou para o Ricardinho. Olha o São Paulo. Rogério chegou. Tira dali o Anderson. E aí o Oswaldo Oliveira, ó. O momento é bom para o São Paulo, hein? 8 minutos do segundo tempo. Ricardinho. Simplício. Ajeitou. Doni. Escanteio para o São Paulo. É como você disse, o São Paulo vai com tudo agora para cima. Vai bater Simplício. Se sair um gol do São Paulo agora, já imaginou? Olha a bola para dentro. Era o Jean que estava chegando. Simplício. Vai sobrar para quem? Travado lá o Júlio Batista. Ricardinho. Pressão do São Paulo, hein? Itamar. Itamar. Levantou para a área. Tira Anderson. Itamar de novo. Chegava o Liedson. E a bola é do São Paulo lá. 9 minutos do segundo tempo. Luiz Fabiano. Buscando o jogo ali pelo meio. Trombou ali com a zaga do Corinthians. Sai com ela, Fabinho. Vai embora. Leva a bola lá pra frente pro Corinthians respirar um pouco. Tá marcado impedimento do Gil. A Ana Paula Oliveira marcou. Tá aí o lance, Cerdeira. Certinho, né? Mais uma boa marcação. Só dá São Paulo nesse segundo tempo. E vem de novo o São Paulo. Luiz Fabiano. Chega na bola Gabriel. De primeira. Levantou. Tirou o Fábio Luciano. Subiu o Gabriel. Quem tocou na bola foi o Anderson. Lateral para o São Paulo. Reposição para o São Paulo. Ricardinho. 2-1 Corinthians. Fabiano tentou uma tabela ali. Sobrou para o Fabiano. Doni! O goleiro do Corinthians evita o gol de empate do São Paulo. Você está vendo aí, ó. Olha, foi uma bela defesa. Mas veja como está em cima agora o time do São Paulo. A equipe corintiana joga todos na defesa agora. Não tem ninguém à frente. Levantou Simplício. Vai lá o Doni. Tira da área. Chega na bola Ricardinho. Corinthians está acuado lá atrás, ó. Não consegue sair do seu campo. Tenta sair agora o Gil. Ele estava levando. Parece que sofreu um cutucão aqui atrás e ele parou. Cerdeira. O Salve até fez uma cara né, tá pedindo desculpa, porque a jogada foi tão perfeita do jogador do Corinthians. Quer dizer, ele não esperava, na hora que ele levou um toco, que o jogador do Corinthians prosseguisse. Faltou um pouco mais de tranquilidade ao Salve para deixar a vantagem prosseguir. Errou e uma jogada importante. Aqui dava a impressão que o jogador ia cair, né? Estava meio desequilibrado. Levou um toco, né? Parecia que ele ia cair, mas ele conseguiu se equilibrar. Errou feio o Salve. Olha, o Rogério tá fora do gol, hein? Fábio Luciano meteu a bola para o Liedson, se atrapalhou ali, o Jean consertou. O Rogério saiu jogando ali pela intermediária e aí teve que voltar correndo.
Mas bota correndo nisso. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. É a decisão do Paulistão. Vai dando o Corinthians. Bola para o Luiz Fabiano. Ajeitou para o pé direito. Fabiano. É para o Itamar a bola. Colocou para dentro. A bola ia chegar no Júlio Batista. Cortou o Anderson. Que pressão do São Paulo. São 12 minutos de pressão para cima do Corinthians. Colocou lá dentro o desvio. E agora tiro de meta. Leivinha, 12 minutos de pressão total do time do São Paulo. É impressionante, realmente você disse tudo. O time está em cima, o Corinthians sentindo-se acuado, volta todo mundo, se preocupa apenas em defender. E o São Paulo vai em busca do segundo gol, que dá alguma esperança ainda de conseguir o título, um resultado favorável. Ricardinho. Aí o Jean. A direita para o Gabriel. Colocou na frente para o Itamar. O Anderson antecipou. Simplício. Boa bola para o Gabriel. Colocou na área. A bola é boa. Vamos ver quem chega. É o Ricardinho. Chegava o Vampeta junto. E o Sálvio está dizendo agora que a bola tocou no braço e não o jogador tocou na bola, Cerdeira. Não, tá perfeito. Olha a chegada corintiana. É o Gil que está com ela. E a visão do Sálvio agora era muito boa, né? Tava clara, tava limpa ali para detectar a bola na mão. Tava muito próximo ao lance. Jorge Wagner. Fabinho. Jorge Wagner. Gabriel desarmou. Acaba de completar e coloca para fora o Roger. Lateral para o São Paulo. Você está revendo aí o lance, ó. Veja aí, Cerdeira. Realmente a bola foi entre a coxa e o braço, né? Mas a bola ainda inclusive passou direto, não houve a mínima intenção. Foi na sequência do lance. Foi correta a interpretação do Sálvio. Fabiano. Ricardinho. São Paulo está tentando virar o jogo aqui. Luiz Fabiano trabalhou bem. Perigo, Doni, escanteio. Agora está caído o goleiro do Corinthians. Você está revendo a finalização. O Doni tocando na bola. Já se levantou o Doni, escanteio, hein? Vai bater o Ricardinho. Mais um escanteio para o São Paulo. Vai lá o Doni. Salve agora está parando para marcar uma falta lá. Você vê ali o Doni com 4 defesas e 4 defesas espetaculares na partida, hein? Volta a chover aqui no Morumbi, pelos lados do Morumbi. O Salve está chamando alguém ali, hein? Chamou o Ricardinho correu para longe dele. Agora ele chega até o número 10 do São Paulo para dar mais um cartão amarelo na partida. Agora para o Ricardinho. Porque o Ricardinho está reclamando muito, é lógico, está numa situação difícil o São Paulo, mas tem que segurar um pouquinho a onda. E como o Ricardinho está falando demais, aí o Salve deu lá o cartão amarelo bem aplicado. Olha o lance aí, ó, que o São Paulo estava pedindo o pênalti, que o Cerdeira já explicou. Zagueiro Anderson, a bola ficou entre a coxa e o braço. Tá com a bola o Gil. 2 para o Corinthians, 1 para o São Paulo. Já na marcação, ganhou a bola, protegeu, saiu, tiro de meta para o São Paulo. Ao São Paulo não resta outra alternativa a não ser sufocar o Corinthians. Agora tem aquele problema, no contra-ataque ele demora para se recompor e aí pode se aproveitar a equipe do Corinthians, que é uma equipe muito rápida, principalmente com Lietes e Gil. Mas o Corinthians está explorando um pouco os contra-ataques, né, Levi? Não, está explorando, mas muitas vezes fica no mano a mano, então isso é muito perigoso, mas não tem outra alternativa. O São Paulo tem que partir para cima mesmo com todos os homens que tem. Aí o Jean. Gabriel. 16 minutos do segundo tempo. Olha, no segundo tempo, nas finalizações, 5 do São Paulo, nenhuma do Corinthians. E aí a galera tomando chuva aqui no Morumbi. 18 graus a temperatura em São Paulo. Oscilando, 17 e 18.
Ricardinho. Boa bola para o Fabiano. Colocou no Itamar. Devolução para ele de pé direito. Gol! Fabiano para o São Paulo. 17 do segundo tempo. São Paulo empata. 2-2 na decisão aqui do Morumbi do Paulistão 2003. Leivinha. E foi aquele tipo do chute que ele chutou com a perna boba e dava a impressão que a bola, inclusive, que ele não ia acertar esse chute. Mas estava adiantado o Doni e ele teve essa felicidade. Agora sim que o São Paulo cresce a sua condição e vai tentar ir para cima mesmo do Corinthians. Primeiro gol bom. Gol bom e a bola resvalou no jogador do Corinthians e acabou de matar o Doni. Resvalou no Fabinho lá. Acabou realmente de executar o goleiro. 2-2. Um susto agora para a torcida do Corinthians aí. O São Paulo botando pressão desde o primeiro segundo desse segundo tempo. E aos 17 minutos, agora estamos com 18. São Paulo chegou a empate. Primeiro do Fabiano no Campeonato Paulista. 29º do São Paulo. Simplício. E a chuva continua. E o São Paulo continua pressionando, ó. Júlio Batista. O time do São Paulo perde mais um. Jorge Wagner. Tá impedido. Impedimento lá do Liedson. Você tá vendo aí o gol do Luiz Fabiano? Quando o São Paulo fazia 2-1. E aí o gol do Fabiano, ó. Com aquele chamado pé bobo, né? Pegando mal, desviando ali no Fabinho e fazendo o gol. Jota, e tudo que o Luiz Fabiano falou antes de começar o primeiro tempo vai se confirmando, né? Pois é. Ricardinho. De longe, Fabiano. Explodiu a bola no Fábio Luciano. Lateral para o São Paulo. Estamos aí entre 19 e 20 minutos do segundo tempo. São Paulo 2-2. Está mais do que vivo na decisão o São Paulo. Ricardinho. Tirou Fábio Luciano. Aí o Jean. Pegou mal na bola o Jean. Vai tentar consertar. Ali Edson ali com ele. Ele acabou marcando uma falta do Liedson. Houve a falta, mas ele poderia ter deixado seguir, já que a bola caiu no pé do jogador de São Paulo. Tá com a bola Fabiano. 2-2. Ele tá com a bola, o São Paulo tá no ataque de novo e a torcida tá crescendo outra vez, ó, a torcida do São Paulo. Luiz Fabiano colocou pro Ricardinho. Tá bem marcado ali, tá difícil. Fabiano. Engatilhou e mandou para fora. Se fizer 3-2, aí a gente vai ter que esperar a decisão do STJD. E aí vai dar a maior confusão aqui no Morumbi. Se o São Paulo fechar com 3-2 aqui o jogo, ou 4-3. Né? Gil. Vai levando bem ali pelo meio Gil. Jogada individual. Caiu. Salve o marcou. Cerdeira, mais um abacaxi para você. Não, falta muito bem marcada, né? O Gil já vinha sofrendo a falta. Ele foi deixando a jogada prosseguir até que levou um trompaço ali, caiu. Falta bem marcada. Cerdeira vai receber o bicho dobrado hoje. Você tá vendo de novo aí, ó. Além de muito corrido, né? O jogo tem muitas faltas, muitas jogadas violentas, principalmente no primeiro tempo. Agora no segundo tempo acalmou um pouco, mas mesmo assim eles ainda estão a mil. Em termos táticos não se pode dizer muito, que é mais a vontade, principalmente do time de São Paulo, né? Que parte para cima, às vezes um pouco desavorado, mas olha lá. Torcedor invadindo ali, ó. Torcedor invadindo o campo. Abraça ali o Rogério, entra agora o segurança ali para retirar o torcedor. Tem mais um vindo. Mais um lá, levou já uma pegou. banda no Polícia Militar lá, não conseguiu nem entrar no campo. Bom, o Corinthians tem uma falta boa aí, hein?
Rogério tá ali, Jorge Wagner também ali perto, olha a bola ali. O Rogério Ceni colocou 5 na barreira. 26 metros a distância. 22 minutos do segundo tempo, chovendo muito. Toda a dificuldade agora para o goleiro do São Paulo. Tem uma barreira do Corinthians ali também. 2-2. Vamos ver quem bate. É o Rogério. Rogério contra Rogério. Tiro de meta para o São Paulo. Gabriel. Lá com a falta do Roger. E o Gabriel tá sentindo as costas aí, ó. Continua caído o Gabriel. Vamos ver aqui o lance. Chegando o Roger. O choque. E o Gabriel vai pro chão. Realmente houve a falta, mas o Gabriel parecia que tinha sofrido uma contusão séria. Não é hora disso, né? Isso é uma final, pô. Tira dali o Jorge Wagner. Chega Júlio Santos. Falta do Jorge Wagner. E tem cartão para ele, olha lá. Vai ser muito bem aplicado, porque o Jorge Wagner foi na perna do jogador de São Paulo, bem aplicado o cartão amarelo. Veja como foi o lance aí. A vítima foi o Gabriel de novo. Nesse último minuto ele apanhou 2 vezes. Gabriel que faz a primeira final dele como profissional no São Paulo. Jorge Wagner. Sai jogando o Corinthians agora lá com o Rogério. 2 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. Liedson, chegou o Rogério Ceni, caiu o Liedson, o Ato marcou e tem cartão para o goleiro do São Paulo. Cartão também muito bem aplicado. Um drible, né, do Liedson com aquela velocidade dele. O Rogério não teve outra alternativa não, teve que fazer a falta mesmo. Olha aí, ó. O lance até esquisito ali, ó, mas pegou realmente fora da área, 1 metro ali, um pouquinho menos de 1 metro até. Rogério Ceni fez uma falta de zagueiro ali, você tá revendo, ó. Falta no Liedson, ali é boa para canhoto, hein? Eu achei que foi um pouco precipitado essa saída do Rogério, sabe? Porque tinha um zagueiro que vinha logo atrás, ele estava já fora, mais para a linha de fundo, não oferecia tanto perigo de gol. Jorge Wagner e Rogério para a batida. 2-2, segundo tempo aqui no Morumbi. Vamos ver o Rogério. 2 na barreira. Tá reclamando ali o Jorge Wagner que a barreira tá andando, que a barreira tá chegando, tá se aproximando da bola. Salvio já apitou. Tá mandando bater. Deu tudo errado. Os 2 jogadores do Corinthians se desconcentraram ali agora para a jogada ensaiada. Jogada muito ensaiada, mal executada, né? Muito mal executada. Tá aí o Rogério Ceni que tomou cartão. Passamos de 25 minutos desse segundo tempo e a decisão do Paulistão aqui no Morumbi com muita chuva, hein? E com o cartão que tomou Jorge Wagner agora há pouco, os 3 jogadores de meio campo do Corinthians já têm cartão amarelo. Fabiano. Escapando ali do Jorge Wagner. Outra falta do número 9 do Corinthians. Daí o lance. Simplício ali pelo meio. Enfiou para o Júlio Batista. Fábio Luciano estava no lance. Se o Júlio Batista cai ali, ia ser um tal de pedir pênalti. Impressionante o condicionamento físico do Júlio Batista, né? Como é que ele entra, né? Com uma velocidade. É incrível. Júlio Batista que essa semana foi eleito o jogador mais feio do elenco do São Paulo. Foi isso, Bruno? Ficou na disputa, a disputa ficou feia entre ele e o Itamar. Feia em todos os sentidos, né? Mas aí acabou sobrando, na verdade, para o Itamar. Todo mundo ficou empurrando e ninguém queria esse título. Ah, tá. Tanto foi um título dividido. Itamar e Júlio Batista. Parada é dura, hein? Olha o Gil, bom lance.
Liedson ali pelo meio, tá chegando o Gil. O Rogério tá lá pela direita, Fabiano cortou e cortou bem, hein? Ricardinho, Simplício. Caiu ali o Fabiano, falta contra o Corinthians. 27 minutos. São Paulo tá precisando de mais 2 gols para não depender do STJD. Itamar. Vai sobrar para quem? Júlio Batista se arruma, a bola bateu no Luiz Fabiano. Bateu no companheiro do Júlio Batista. Deu uma de zagueiro agora o 9 do São Paulo. Anderson. Sai jogando o Corinthians. O Ronaldo fica desesperado ali do lado de fora, mas foi um lance normal de jogo. Jorge Wagner. Rogério. Corinthians vencia por 2-0, São Paulo empatou. Liedson. Bem, Júlio Santos. Fabiano. Tudo na dividida ali, ó. O Liedson acredita em não ver bola perdida, né? Ele perdeu essa bola, tudo isso, mas foi e conseguiu recuperar. No meio para o Jorge Wagner. A dividida com o Simplício. Aí chegou por trás o Luiz Fabiano. Tô bravo porque entendeu que foi na bola, o árbitro marcou a falta. Se entendeu errado, né, Jota? Porque foi uma falta clara. Ela derrubou com uma perna, com a outra. Foi falta. E você viu ali na repetição que o Salvio estava em cima, né? O árbitro estava em cima. De frente para o lance. Facilita muito, né? A proximidade do árbitro. Realmente o árbitro bem fisicamente, ele pode ver melhor a jogada. Aí o Rogério. 29. Esse resultado dá o título ao Corinthians. Simplício. Gabriel. Protege a bola, Gabriel. Jean. O Corinthians já deixou de levar aquele sufoco que estava levando no início da partida. Agora já equilibra mais, já começa a tocar mais a bola, segurar um pouco a bola na frente, porque senão não aguentava. Do jeito que a bola ia, voltava. Roger. Por trás ali o Itamar fez a falta no Roger. Jorge Wagner. Liedson lá pelo meio. Jorge Wagner meteu a bola no Liedson. Chegou bem o Fabiano. E aí deu um presente para o Vampeta. Recoloca o Corinthians no ataque, né, o Fabiano? Rogério. Se arruma lá pela direita, Rogério. Passamos de 30 do segundo tempo. Nossa. Fabinho. Olha aí. Se aproveita o São Paulo nesse contra-ataque no erro do Corinthians. Saiu lá o Doni. Saiu lá o Doni. Lance normal, Sendeira. Deu pra ver? Foi lance normal. Lance, uma disputa de bola normal. São Paulo com 61% contra 39% do Corinthians. Desarmado ali o Gil pelo Gabriel. Aqui tá dando o Corinthians. Jorge Wagner. Fabinho. Roger. Corinthians e São Paulo estão com 10 jogadores em campo desde 6 minutos do primeiro tempo. Lateral. Por isso que se vê essa correria, o espaço, o contra-ataque, né, dessas duas equipes, justamente por isso. Os espaços são mais livres. Facilita o trabalho, principalmente os meios de ligação. Ricardinho. Vai puxando ali pelo meio o Ricardinho. Perseguido pelo Roger. Fabiano. Colocou mal na frente para o Luiz Fabiano, cortou Fabinho. São Paulo 2, Corinthians 2. Para não depender do tribunal, né, do STJD, o São Paulo agora precisa fazer 4-2 para ser o campeão. Com 3-2 vai para o tribunal. Ou o tribunal decide. Vampeta. Fábio Luciano. Lançamento para o Liedson. Sai da área lá o Rogério Ceni. Toca para o Jean.
Ricardinho. Vem trazendo ali pelo meio. Júlio Batista escapou. Deu um toque na bola que acabou atrapalhando ali a sua ação de progressão, né? Vampeta. Meteu para o Liedson, que estava de costas para ele quando ele fez o lançamento. Às vezes o jogador de São Paulo também abusa muito do individualismo. Como essa jogada, por exemplo, do Júlio Batista, ele podia tocar essa bola. A torcida do São Paulo está pedindo pressa para o time, um pouco mais de ritmo. Itamar. Caíram os 2 jogadores do São Paulo ali. Olha o torcedor do São Paulo ali, você viu no detalhe. Enquanto isso, o zagueiro Anderson vai se aventurando, ó. Passou mal. Essa não é a dele, né? De fazer assistência assim, não. Ele podia continuar com essa bola. Ricardinho. Simplício. Olha só que jogada ali do Júlio. Mas o desarme do Fabinho foi na bola. Foi na bola e o jogador de São Paulo tentou cavar, mas cavou muito feio. Não enganou o árbitro, não. Vampeta. Vai dando uma de atacante lá o Vampeta. Tocou, tá impedido. Impedimento do Liedson. E parece que não. Olha aí, ó. Olha só, Cedeira. Essa ficou fácil para Ana Paula. Ficou fácil. Ela muito bem colocada, né, na linha. Corinthians cometeu ali o seu 6º impedimento. São Paulo não ficou em nenhuma vez impedido ainda. Fabiano. São Paulo 2, Corinthians 2. Já no São Paulo então, J. Kleber, número 25. Júlio Batista caiu. Falta do Anderson. Dessa vez falta clara, foi seguro realmente. Foi desequilibrado, foi ao chão. Falta bem marcada. Você está vendo aí na repetição a falta sofrida. Rogério Ceni vai lá para bater. Quem está meio apagado no jogo é o próprio Itamar, né? Parece que está meio cansado, não aparece quase no jogo. Não sei se ele vai tirar o Itamar, ou talvez ele possa tentar de todas as formas, tirando um jogador do meio de campo, talvez o Fábio Simplício. Aí seria uma forma mais arriscada, né? Cartão para o Anderson. Isso, exatamente, por essa forma. 30 metros da distância para o Rogério Ceni tentar executar lá o Doni. Passamos de 35. 2-2. Vamos ver a batida do Rogério. Rogério Ceni na barreira. Barreira subiu, né? E agora o Rogério volta correndo. Rogério Ceni. Vai sair Gabriel no São Paulo, número 13, para entrar o Kleber, número 25. O Rogério tá voltando pro gol ainda. Só que o jogo tá parado lá atrás, olha lá. É por isso que ele chamou o Fábio Simplício, justamente para fazer a posição para marcar o Gil. Então agora ele vai com mais um atacante em busca do 3º gol. Vampeta. 2-2, um resultado que dá o título ao Corinthians. Lançamento lá para o Jorge Wagner. Simplício, que bola para o Kleber. Primeira participação dele, caiu na área ali, tirou de lá o Anderson. Oswaldo não se conforma. Não, lance totalmente normal. É um choque entre os jogadores, existe. Isso é futebol, não é vôlei, né? Não tem uma rede no meio que impeça o toque de um jogador no outro. Lance normal. Aí o Kleber. Não conseguiu sair da marcação ali do Roger, mas ganhou lateral. Torcida do Corinthians já vai se preparando para comemorar, hein? O 26º título estadual. O Corinthians agora precisaria de um 4-2. Vampeta. Chegou por baixo ali o Júlio Batista. Só lateral. Isso ele não está fazendo não, ele parte. Quando retoma essa bola, parte para cima com muita velocidade.
Olha a cobrança de falta aí pro Rogério. Vai lá, cartão. Cartão pro ala do Corinthians. Cartão pro Rogério. É um cartão bem aplicado porque o Rogério demorou muito a repor a bola. Sai com a bola G. Quase 39 do segundo tempo. Cada vez mais difícil, né? Pro São Paulo. Falta. Bateu o Ricardinho. Fabiano. Simplício. Ainda não vimos nenhuma movimentação aqui de torcedor do São Paulo deixando o Morumbi. Por enquanto tá todo mundo aí. 2-2. Luiz Fabiano dobrou a marcação em cima dele ali, ó. Júlio Batista. Falta. Ele marcou falta do Fabinho. E é uma falta boa para o São Paulo. Você está revendo aí o lance. 50 faltas no jogo. Vai bater Ricardinho. São Paulo todo dentro da área. Só o Kleber que está fora de primeira. E a bola é do Rogério. O Liedson está lá na frente dele, ó. É para ele a bola. Liedson. Escapou da marcação. Foi para dentro. Caiu. Tem falta ali. Tem falta ali. O Sálvio está chamando ali o jogador do São Paulo. Vamos ver para quem é o cartão. Ou não tem cartão. Vamos ver. É lance para expulsão até. Porque o Simplício deu uma cotovelada no rosto do Liedson. E já estava com cartão amarelo. Ó. Olha lá. Uma cotovelada que não precisava nem cartão amarelo. Era vermelho direto. Cerdeira está corretíssimo. Você vê aí na repetição. Você viu na repetição. O Cerdeira detectou na hora. Seria cartão vermelho para o Fábio Simplício. Olha o lance aí, ó. Perfeito. Está expulso. Perfeito. Cartão vermelho, perfeito. Está expulso. Simplício vai saindo ali conformado. Ele já foi até se encaminhando para a linha de fundo. Facilitou o trabalho do árbitro, porque ele já sabia. Do jeito que ele foi, é uma cotovelada muito feia. Bom, e o Corinthians tem uma falta ali perto da área. O Rogério sempre está reclamando enquanto você está vendo aí o Geninho conversando com o seu zagueiro Anderson. Já Renato no Corinthians, hein? Você viu nas imagens ali que o torcedor do São Paulo parece que já entregou os pontos. Está aí Oswaldo Oliveira. Muito difícil para o São Paulo a essa altura. 2-2 com 41, quase 42. Jota, se eu não estiver enganado aqui nas minhas anotações, são 10 amarelos e 3 vermelhos. Depois o nosso Lauro Araújo vai ter que me dar uma força aqui, porque eu não aguento mais escrever aqui. Para mim, 10 amarelos e 3 vermelhos. Hoje só o computador mesmo. É verdade. Nesse jogo só o computador aí. Sempre muito bem-vindo. 21 metros. Vamos ver a cobrança aí para o time do Corinthians. 2 para o São Paulo, 2 para o Corinthians. Finalzinho de jogo no Morumbi. Finalzinho de Paulistão 2003. Rogério perto da bola. Rolou. Disparou lá o Jorge Wagner. A bola explodiu no Ricardinho, né? O Ricardinho estava na frente ali. Deveria ter mandado voltar essa falta, porque o Ricardinho chegou junto à bola. Roger. Anderson. Vamos para 43. Torcida do Corinthians se preparando para comemorar o título. Vampeta. Vai colocar na área. Levantou. Liedson ajeitou. Perigo. Olha o gol. Gol! Jorge Wagner. O Corinthians é campeão paulista da temporada 2003. 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. O gol que confirma o título do Corinthians aqui no Morumbi. 3-2 para o Corinthians. Leivinha. Foi um belo gol, começou com o lançamento do Vampeta, me parece, né? Pro atacante corintiano que viu, percebeu a entrada do Jorge Wagner, de cabeça ele tocou, olha lá, e com esse gol realmente o Corinthians é o campeão paulista.
Torcida do Corinthians agora sim se solta, agora sim parte para a comemoração do título aqui no Morumbi e em todo o Brasil, né? 3-2, o Corinthians que jogava pelo empate faz 3-2 no São Paulo. E a palavra do Cerdeira sobre este gol, posição do Jorge Wagner, posição do Liedson, tudo certo, Cerdeira? Tudo certo, e há que se ressaltar, quer dizer, a cabeçada do Liedson pegou o Jorge Wagner sozinho, muito livre, mas o Jorge Wagner veio de trás da linha da bola. Quer dizer, então estava na posição perfeita, legal, e a assistente mais uma vez, muito bem colocada, na linha certinha do penúltimo defensor, conseguindo o gol. Você está vendo aí por todos os ângulos, olha a festa do técnico Geninho, que estava querendo tanto esse título, né, de campeão paulista, desde quando jogava, né? Jogava lá pelo Botafogo de Ribeirão Preto, era goleiro, torcedor sendo retirado aí, vai terminar o Campeonato Paulista, o Paulistão 2003, o Corinthians já comemora o São Paulo, o torcedor do São Paulo vai indo embora. E premia também uma equipe que, você viu nessa partida, não se preocupou em tocar a bola e reter essa bola, foi constantemente à frente, sofreu um sufoco do São Paulo no início da segunda etapa, mas pouco a pouco foi tendo equilíbrio e buscou o seu gol, como aconteceu agora. Então, méritos para o Corinthians. Jota, vamos lá. Jorge Wagner, autor de 2 gols, vai sair agora de campo para a entrada do Renato aí, que vai entrar tempo de comemorar, né? Tá aí o Renato, ó, mexendo com a galera ali. Você tá vendo aí a Ana Paula Silva Oliveira, assistente número 2. E aí o lance que o Cerdeira estava comentando, ó. Posição do Jorge Wagner agora no toque de cabeça do Liedson, Cerdeira. É, exatamente, porque o Jorge Wagner apareceu muito sozinho lá, agora ela está dando a explicação. Realmente, exatamente isso. Ele veio de trás, né? Estava atrás da linha da bola, em condição legal, em condição perfeita. Não dá mais para o Rogério Ceni, o Roger vai entrar no lugar dele. Está terminando o Paulistão 2003, o Corinthians é o campeão. Renato conversando ali no meio com o Vampeta. Não dá mais para o Rogério Ceni, o Bruno Lourenço já disse que o goleiro reserva vai pro gol, né? Roger já está no campo, Jota. Já está em campo o Roger, é verdade. E aí o torcedor do Corinthians, você está vendo aí o Roger. Estamos com 47. Não sei nem se ele chegou a pedir ali os acréscimos. O Salve e o Fagundes Filho. Ainda não. O Rogério no chão, ó. O problema é que o Rogério está no chão porque a maca está com o Jorge Wagner. Agora a maca móvel está indo lá em direção ao gol do São Paulo, ao gol que está o Rogério Ceni para ele sair. Vamos ver de novo aqui o gol, ó. O Liedson ajeitando de cabeça para a chegada do Jorge Wagner. E o Rogério Ceni bateu na trave, bateu com a perna esquerda na trave. Foi esse o problema do Rogério Ceni e a festa do Doni ali. E o Roger já está no gol lá. Você viu ali o Rogério Ceni chorando, né? Evidentemente um misto de dor, claro, porque ele bateu contra a trave e pela derrota aqui, pela perda do título diante do Corinthians aqui no Morumbi, o Rogério Ceni. Tá aí o Rogério. Aí é um misto de dor e de sofrimento pela perda do título. Veja aí o Luiz Fabiano. Continua chovendo aqui pelos lados do Morumbi. Veja como foi o lance mais uma vez. O Jorge Wagner fazendo o terceiro e o Rogério Ceni batendo contra a trave lá. Jota, pois não. Enquanto isso, vamos ouvir o Jorge Wagner, que está aqui falando com a imprensa. Fez 2 gols, né? Não acabou ainda não. Ainda Jorge, não acabou. 2 gols nessa final. Você esperava uma noite tão feliz? Acho que é um momento de muita alegria para mim, né? Num jogo tão importante como esse, ter a oportunidade de marcar 2 gols. Mas vamos aguardar ainda que o jogo não acabou, né? Então vamos aguardar aí o final do jogo. Mais 5. Mais 5, Jota. Mais 5. Agora que o Salvio pôde, né, mostrar ali pro quarto árbitro quanto ele queria. 5. Tá certo, Cerdeira? Olha, essa altura do jogo, um jogo praticamente definido, 5 minutos eu achei um exagero. 3 minutinhos estaria de bom tamanho. Olha o Corinthians aí com o Gil. 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo. Torcida corintiana cantando, comemorando o título aqui no Morumbi, em todo o Brasil. Opa! O Itamar deu sem bola no Renato Mais uma expulsão. e tomou só cartão amarelo.
Pelo jeito que ele fez a sinalização do salve, parecia que ele ia colocar o jogador de São Paulo para fora. Esse é o problema dos 5 minutos de acréscimo, né? Porque o jogo definido, o título definido, então não há necessidade, porque só vai causar, se o Corinthians começar a dar olé, porque está com um jogador a mais, está 10 contra 9, jogadores cansados, quer dizer, então vamos abreviar, né, esse final do jogo para evitar problema. Mas não havia necessidade também do Renato fazer isso. Não justifica. É verdade. O lance do jogador do São Paulo com a falta. Mas também, essa hora é hora de tocar a bola, mas no sentido objetivo, no sentido vertical, sem se preocupar com esse olé, mesmo que a torcida o peça. 71.736 pagantes, né? Entre pagantes e não pagantes, acho que devemos ter aqui 75, 76 mil pessoas. Termina o jogo! O Corinthians é campeão paulista da temporada 2003. Vence o São Paulo 3-2, como já havia vencido no primeiro jogo das finais também por 3-2. Corinthians é o campeão. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, salve o Corinthians.